Hoje, os astros aconselham você, se tiver que viajar, pode ir sossegado, tranquilo. No trabalho, uma pequena sobrecarga que poderá levar você a desistir de algumas obrigações. Não faça isso. Tenha paciência, viu, Virgem? Na vida sentimental, magnetismo e sedução vão te envolver neste dia. Show da manhã. Você mais informado. Me cansei de lero-lero. É tudo que nós queremos, mais saúde. Por isso, a gente tem a cada 15 dias, doutor Antônio Caluzar está conosco, trazendo informações importantes para que a gente se lembre de se cuidar mais. Nosso assunto de hoje, pés diabéticos. E o doutor Antônio Caluzar é angiologista, cirurgião vascular e está sempre preocupado em nos trazer notícias, boas informações. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui de novo. Prazer é nosso. Vamos contar para o nosso ouvinte, faz tempo que a gente não conta o que é que faz o angiologista, o cirurgião vascular. O angiologista e cirurgião vascular é responsável por toda a parte circulatória do corpo, a parte arterial, venosa e linfática, com exceção do coração e do cérebro. No coração quem faz aí é o cirurgião cardíaco e no cérebro é o cirurgião neurocirurgião, né? Todo o resto é com a gente. E, doutor, as pessoas têm muitas dúvidas exatamente a respeito dessas coisas, né? Ah, mas quem cuida disso, quem cuida daquilo? Então, esclarecendo bem, né? Isso, Então, a parte cardíaca fica com o cirurgião cardíaco, a parte neurológica com o neurocirurgião. Todo o resto da parte circulatória, membros superiores, inferiores, tórax, abdômen, tudo aí é com o cirurgião vascular. É uma especialidade bem ampla, é apaixonante, né? Bom, sou suspeito para falar, né? Mas é uma especialidade que envolve uma quantidade muito grande de áreas de atuação, né, em que você pode fazer. Então, você trabalha desde de urgências e emergências, né, que você tem aí a questão de traumas arteriais, traumas venosos, desde cirurgias grandes como os aneurismas, né, aneurisma de aorta. Tem a possibilidade de fazer tratamentos endovasculares e tratamento aberto. Então, tem uma área muito grande dentro da radiologia em si, né? Tanto na radiologia terapêutica com o endovascular, tanto quanto a radiologia diagnóstica, que é através da ultrassonografia. Então, é uma área muito, muito ampla. E a gente vai até o tratamento estético, né? Então você vê a amplitude que a especialidade tem, né? Então, desde as cirurgias enormes, cirurgias do trauma, até tratamentos estéticos, tudo isso aí a gente percorre esse tratamento no dia a dia da gente. Pediram, doutor, para o senhor falar num outro programa sobre os problemas que as grávidas podem ter, o que elas devem manter, né, de atenção. Na parte circulatória? Na parte circulatória. Problemas de trombofilia, é o seu departamento também? Também. Então, uma pessoa que estava até perguntou, doutor Zata deve cuidar disso, pede para ele falar. Isso. Então, a gestação, ela é uma situação que acarreta uma série de alterações no corpo feminino. Dentre eles, uma série de alterações que impactam na parte circulatória também. Então, tem toda uma alteração hormonal que vai alterar o fluxo venoso da pelve, que dificulta o retorno venoso da perna em direção ao coração. Fora isso, o volume, né, do abdômen, o volume uterino, que aumenta e ocasiona uma compressão nos vasos pélvicos, dificultando o retorno de sangue da perna em direção ao coração. Tudo isso acarreta uma série de consequências nos membros inferiores, né? Então, essa dificuldade do retorno da perna em direção ao coração acaba acarretando um inchaço maior na perna, uma propensão maior a ter varizes. Então, um dos fatores predisponentes, fatores de risco mais importante para desenvolvimento de varizes é a gestação. Então, o paciente que está gestante tem que cuidar da perna, usar meia elástica, fazer uma atividade física para estimular a circulação, conversar com o ginecologista para tentar ganhar o mínimo de peso possível durante a gestação, né? Então, a gente vê pacientes que ganham 30 quilos durante a gestação. Isso prejudica demais a circulação dos membros inferiores, né? E o que a gente, talvez tenha surgido essa pergunta, é o que a gente postou essa semana no Instagram,
a decisão de você usar um anticoagulante durante a gestação. Isso, talvez isso que tenha gerado essa pergunta. Isso é muito específico para pacientes de alto risco, pacientes que têm trombofilia diagnosticada já, né? O que são as trombofilias? Trombofilias são alterações sanguíneas que fazem com que o sangue coagule mais facilmente do que o normal. Então, tem uma série de patologias genéticas e adquiridas que podem ocasionar esse aumento da coagulação. Isso não é indicado em investigação em todos os pacientes, não é indicado, né? Isso quando o paciente tem uma história familiar importante de trombose, ou quando ela já teve trombose, ou por vários outros motivos, a gente faz essa investigação. Então, um paciente que tem trombofilia positiva, existe uma série de critérios que a gente tem que seguir e analisar para definir se essa paciente vai precisar usar anticoagulante durante toda a gestação. Isso dá um programa. Isso dá um programa. Então, mas isso são casos excepcionais que têm que ser avaliados. E essa postagem que eu coloquei foi justamente falando nisso, que hoje a medicina nada é empírico, entendeu? Então, por que eu fiz essa postagem? Aconteceu de uma paciente chegar no consultório e ter tido uma indicação correta do ginecologista, da indicação do anticoagulante, só que esse colega ginecologista não atendia pelo SUS. E normalmente essa medicação é dada e gratuitamente no SUS, que é uma medicação cara para comprar. Só que para ela ser entregue pelo SUS, ela tem que passar por um médico do sistema de saúde que indique e faça esse pedido para a prefeitura liberar. E, infelizmente, acabou ocorrendo uma divergência de opiniões entre o ginecologista que indicou corretamente e o colega do Sistema Único de Saúde que achou que não precisaria. E eu fiz essa postagem, assim, que existem realmente, muitas vezes, em muitas patologias, essas opiniões diferentes, existem. Mas existem algumas coisas, e a grande maioria na medicina, existem protocolos especiais e muito descritos, baseados em evidência em muitos trabalhos randomizados, trabalhos sérios, que determinam se é para usar ou não. Então não é empírico, uma coisa que, eu acho que você tem muito risco, então eu vou passar. Não, você não tem muito risco, não é uma coisa empírica. Existem protocolos, existem scores que você vai avaliando o paciente, vai colocando os fatores de risco nesse score. Esse score vai dar uma pontuação e essa pontuação vai determinar exatamente a conduta que a gente vai ter que tomar. Então, é uma coisa que não fui... O que eu comentei, expliquei para o paciente, eu vou te falar que não sou eu, Dr. Zatter, que estou indicando. O que o Dr. Zatter é uma ponte para te passar e te colocar dentro desse score específico em que a gente vai colocar os teus fatores de risco, as tuas patologias, as tuas comorbidades nesse score. Esse score vai nos dizer se você precisa ou não usar um anticoagulante. Então, isso é muito... Não sou eu, entendeu? É um trabalho, são milhares de cientistas que levantaram, fizeram pesquisas randomizadas. Então, assim, é uma coisa que não tem muito questionamento. Vai lá, está aqui o trabalho, o que a gente fez? Anexou, indiquei, como o ginecologista estava correto, indicamos o uso anticoagulante, indexei ao pedido dela o trabalho científico, o score, comprovando a necessidade para essa paciente ir conseguir pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente a medicação. E assim aconteceu. Então, hoje na medicina não tem nada empírico, né? Nada. Uma outra coisa também que eu falei essa semana muito é sobre profilaxia de trombose, prevenção de trombose em paciente que vai ser submetido a algum tipo de cirurgia. Também não existe nada empírico. Você tem scores que você vai avaliar, o score que a gente usa para isso é o score de Caprini, então acontece muito frequentemente de colegas que são cirurgiões do aparelho digestivo, que são cirurgiões plásticos, ginecologistas, que vão submeter um paciente a uma cirurgia de alto risco para trombose ou de médio risco, quer dizer, ele vai me encaminhar para eu justamente fazer essa avaliação de que risco aquela paciente tem e qual a melhor conduta para prevenir a trombose naquele paciente. Então, por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia para perda de peso, né? Então, essa é muito comum e é protocolo dos cirurgiões do aparelho digestivo
encaminhar o paciente para um cirurgião vascular para fazer uma análise de risco de trombose antes de fazer a cirurgia bariátrica. E aí a gente vai colocar o paciente nesse score, que é o score de Caprini, que vai exatamente medir fatores de risco desse paciente detalhadamente, para a gente no final chegar a um score, uma pontuação que vai nos levar a uma conduta. Não, esse paciente é um paciente de alto risco e ele precisa fazer profilaxia mecânica, que é deambulação precoce no pós-operatório, o uso da compressão pneumática intermitente, que é um aparelho que você instala na panturrilha, e isso vai inflando e desinflando, bombeando o sangue durante a cirurgia. Precisa fazer uma profilaxia medicamentosa, que é o uso de anticoagulante para evitar de ter trombose. Ou vem um paciente, vai fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia de pequeno porte, vamos dizer uma cirurgia plástica, uma paciente que vai fazer uma prótese de mama. Hoje é muito comum, a grande maioria dos cirurgiões plásticos que são cuidadosos encaminham o paciente que vai fazer uma cirurgia plástica para o cirurgião vascular para fazer uma avaliação de trombose. E aí a gente pode avaliar, não, uma cirurgia, uma prótese de mama é uma cirurgia relativamente rápida, que não vai ocasionar uma imobilidade muito grande no paciente. Para esse paciente, uma profilaxia mecânica é o suficiente, não precisa fazer uma profilaxia medicamentosa. Mas tudo isso vai ter protocolo, porque uma mesma paciente que vai fazer só essa prótese de mama, às vezes ela é obesa, tem uma trombofilia, tem uma história familiar de trombose, e essa paciente, mesmo tendo a mesma cirurgia, ela não vai precisar só de uma profilaxia mecânica, ela vai precisar, além da profilaxia mecânica, uma profilaxia medicamentosa. Então você vê a mesma cirurgia em dois pacientes com fatores de risco diferentes, as condutas são totalmente diferentes. É uma coisa que saiu da minha cabeça? Não. É um protocolo em que foi feito baseado em estudos randomizados, comprovados, tudo para a gente conseguir passar a conduta correta e trazer o maior grau de segurança para o paciente possível. Então, no próximo programa, voltamos a esse assunto que eu achei importantíssimo e não vai dar para a gente como eu falo hoje. Demais, né? Você puxa um fiozinho assim, vai... Porque o nosso assunto hoje são os pés diabéticos. Isso, os pés diabéticos. E aí, doutor, a gente até conversou com alguém aqui que era diabético. Olha, presta atenção no pé, né? Então, o que é o pé diabético? Né? O pé diabético são o pé de pacientes que têm a patologia diabetes e que têm uma série de alterações ocasionadas pelo diabetes, que podem levar a lesões, a ulceração, a alteração trófica do pé, né? Então, por que a importância disso, né? A incidência do diabetes, quando o Vinícius vier aqui, ele pode falar melhor, né? Vem aumentando exponencialmente, né? Então, hoje a gente tem lá 120 milhões de diabéticos no mundo. E a expectativa é que até 2025 esse número praticamente dobre. Por que isso? Muita gente. É muita gente. E a incidência tem aumentado demais. Por quê? A mudança do estilo de vida, né? A gente tem ficado cada vez mais sedentário. Mudança da alimentação, do estilo de alimentação, cada vez mais embutidos, cada vez mais industrializados, cada vez mais carboidratos e açúcar, muito, né? Então, tudo isso está trazendo uma alteração muito importante. Além disso, o aumento da expectativa de vida dos pacientes. Então, a população está envelhecendo e isso também aumenta muito a incidência dentro do diabetes. E isso cada vez mais vai aumentar também a incidência do pé diabético, do paciente com pé diabético. Para você ter uma ideia, a importância do pé diabético, de 40% a 70% das amputações, de todas as amputações realizadas, são devido ao pé diabético. 40% a 70% das amputações é por causa do pé diabético. E muitos chegam à morte, doutor? Alguns podem chegar, se não tratados adequadamente, da maneira correta, podem evoluir à morte. Podem evoluir para septicemia, né, que é a infecção generalizada, e aí descontrole. Normalmente o diabetes ele vem acompanhado de uma série de comorbidades, né, porque o diabetes ele vai lesar uma série de órgãos e sistemas do corpo, né. Então, o paciente que tem o diabetes descontrolado e que é diabético, ele tem alteração da visão, alteração renal, alteração da circulação e alteração da inervação. Então, ele tem uma série de alterações e que vão gerar comorbidades e que vão trazer complicações para ele, né? Então, realmente, o diabetes é uma patologia e o que é importante,
que todas essas complicações, essas comorbidades, são diretamente proporcionais ao controle glicêmico. Quanto maior o paciente, maior a glicemia do paciente, quanto pior o controle glicêmico, quanto pior o controle do diabetes, maior é a repercussão que o diabetes causa no organismo. Tanto na parte neurológica, quanto na parte circulatória, na visão, em tudo quanto maior. Então, aí a importância do tratamento adequado do diabetes. E o pezinho é algo que fica meio esquecido. Na realidade, isso que é a importância da gente trazer isso aqui, né? Porque a gente sabe que a cada 5 pacientes amputados, 4 tiveram algum tipo de lesão antes da amputação. Um prenúncio, digamos assim. Então, um machucadinho, uma ferida, uma úlcera, e que não tratou adequadamente e acabou evoluindo a amputação. Pense, 4 a cada 5. Então, já tiveram alguma lesão antes. Então, se eu me fiz Já foram explicar direito. avisados. Já tiveram alguma lesão antes. Então, e aí negligenciaram isso e acabou evoluindo para uma amputação. Daí a importância de a gente falar tanto aqui, né, da prevenção, dos cuidados com o pé diabético para evitar essas lesões em si, né? E normalmente quando a gente pensa em pés diabéticos ou alguém que chegou a uma situação de amputação, a gente pensa assim, é aquela pessoa que não tem informação, é aquela pessoa, né, que não tem ninguém por ela. E até comentei com o doutor algo que me chocou, que eu fiquei sabendo de uma situação, uma pessoa instruída, dentro de uma família, né, totalmente instruída, com familiares ali do lado, e que chegou a uma situação de amputação, daí choca mais ainda. Apesar do que, isso que você falou é importante, a condição socioeconômica do paciente é um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento do pé diabético. Então, ele realmente é um fator de risco importante e é muito mais frequente as amputações e as consequências mais graves em pacientes com condição socioeconômica piores. Daí a importância de uma estruturação do sistema de saúde, público de saúde, para prevenir e tratar e orientar esses pacientes. Essa prevenção tem que começar desde o agente de saúde que vai visitando as casas e que identifica o paciente diabético, de o agente de saúde identificar esse paciente em risco e encaminhar ele para um sistema de saúde para que ele, antes de ter a lesão, faça a profilaxia e a prevenção para que não aconteça. Porque a situação também do agente é delicada, porque o pé, por exemplo, né, tá tudo bem, a pessoa não sentiu lá que o pé está machucado, né? Então, assim, por quê, né? Vamos falar um pouco da fisiopatologia do pé diabético, né? Então, por que o pé diabético aparece? O primeiro fator é realmente, como você falou, a neuropatia. A neuropatia é uma alteração neurológica, né? Para os ouvintes entenderem o que é. A gente fala neuropatia, eles não sabem nem o que é. Então, é uma alteração neurológica, alteração na inervação do pé. Essa neuropatia, ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser uma neuropatia sensitiva, que o paciente perde a sensibilidade, que foi isso que você falou. Ela pode ser uma neuropatia motora, então que ele altera a movimentação do pé. E ela pode ser uma neuropatia autonômica, que a gente vai explicar agora cada um delas, o que vai implicar e levar um paciente diabético. No pé diabético, fora as neuropatias, a gente tem também as alterações circulatórias, né? Então, uma característica muito importante do diabético é a microangiopatia, nome feio, né? Mas é a obstrução da microcirculação, desde a microcirculação até a macrocirculação, mas começa pela micro, que é os vasinhos microscópicos, inclusive da pele. Inicial, começa como uma microcirculação e vai até a macrocirculação, que são as artérias maiores, que é onde a gente sente pulsos mais calibrosos, mais proximais. Então, essas duas coisas juntas, a neuropatia associada com alterações circulatórias, vão culminar no pé diabético. Na neuropatia, o que vai acontecer? A neuropatia sensitiva. O paciente perde a sensibilidade no pé, que é o principal mecanismo de defesa que a gente tem no organismo, né? Se você coloca um sapato novo e ele começa a machucar,
Você sente, dói, você para de usar. O paciente diabético não vai ter essa defesa. Ele vai usar até fazer um calo, um buraco no pé, ele não vai sentir. Né? Objetos que caem dentro do sapato. A gente já teve vários pacientes que foi na casa do netinho, o netinho estava brincando com os brinquedinhos, caiu uma pecinha dentro do sapato, ela vestiu, foi fazer compra na avenida, só percebeu a hora que estava sangrando o pé, aberto uma ferida. Então, é um mecanismo de defesa do pé. E aí a gente já vai começar a fazer o link com a prevenção. O que o paciente tem que fazer para prevenir? O paciente que já tem essa alteração sensitiva, examinar o pé. Ter por hábito examinar o pé. Muitas vezes não ele mesmo examinar, porque, como a gente falou, o diabetes causa uma alteração da visão, às vezes ele não está enxergando. Então, um familiar examinar o pé. O que ele examinar? O que o familiar vai ter que ver no pé? Se não tem nenhuma área avermelhada em algum local que possa ser, principalmente prestar atenção quando está com um sapato novo, avaliar se não tem nenhuma área avermelhada, que pode ser uma área que esteja machucando. Observar bem entre os dedos, ver se não tem micose entre os dedos, se não tem rachadura no calcanhar, se não tem uma área, uma calosidade, um calo maior em algum lugar, se não está machucando em algum lugar. Então, examinar o pé, ver o pé, como é que está, para acompanhar e prevenir. Se tiver alguma alteração, já buscar a correção disso aí. Né? Então, a neuropatia sensitiva é isso, o paciente perde essa defesa. Né? Neuropatia motora. O que é importante na neuropatia motora? Então, existem musculatura que a gente chama de musculatura intrínseca do pé. São os pequenos músculos que ficam entre a parte óssea e que faz com que o pé mantenha aquele formato de arco na planta do pé. Essa neuropatia motora acaba ocasionando uma atrofia dessa musculatura intrínseca do pé. Essa atrofia da musculatura intrínseca do pé vai começar a ocasionar deformidades no pé, podendo fazer, então, a perda desse arco plantar. Muitas vezes pode acarretar dedo em martelo, ele tira essa musculatura, o dedo retrai e ela fica aquele dedinho retraído, o dedo em martelo, assim, retraído. Tudo isso, imagine, o pé era assim, e, né, com esse arco, estou mostrando aqui para quem está vendo ao vivo, dá para ver lá. Tem que entrar no Instagram, né, no Dr. Zata underline vascular ou no Clínica Pro Saúde Vascular. Eu estou mostrando aqui como é que é. Então, teria esse arco plantar e o dedinho adequadamente ali. Começa essa musculatura intrínseca a atrofiar, esse arco desaba e normalmente os dedos ficam retraídos, ficam em martelo. Muda completamente os pontos de apoio, tanto na região dos metatarsos, que estão os ossos mais proximais, quanto nas falanges. Toda essa alteração do formato do pé altera esses pontos de pressão. Esses pontos de pressão, associado a uma neuropatia sensitiva, que ele não vai sentir o local onde ele está batendo, onde ele está lesionando, acaba ocorrendo o que a gente chama de mal perfurante plantar, que acaba formando uma calosidade, um calo no local. Esse calo vai cada vez mais se aprofundando até furar. Essa mudança do formato do pé, associada à neuropatia sensitiva e somado à microangiopatia, a alteração da circulação, que já está pobre nessa região, com esse trauma, piora ainda mais a parte circulatória, necrosa e faz o furo, que é o mal perfurante plantar. Tudo isso associado vai levar ao pé diabético. A outra coisa, para fazer essa alteração do formato do pé, a microangiopatia altera também a circulação óssea. A circulação óssea levando a uma osteoporose, uma fragilidade desses vasos, desses ossos, que vão acabar levando a pequenas microfraturas, a pequenas fraturinhas que vão também auxiliar e alterar nessa mudança do formato do pé, que também piora. Então a gente muitas vezes vê proeminências ósseas assim mesmo, fora de locais, por conta de microfraturas. Essa microfratura, associada com essa mudança do formato do pé, é uma patologia que a gente chama de pé de Charcot. O pé de Charcot muitas vezes acaba por conta dessas microfraturas fazendo uma reação inflamatória, o paciente chega com o pé vermelho, como se fosse até uma infecção.
E não é uma inflamação ocasionada por essas microfraturas associadas a essa alteração da musculatura intrínseca. A neuropatia autonômica. O que é a neuropatia autonômica? O sistema autônomo vai fazer com que estimule a secreção das glândulas sudoríparas e as glândulas adiposas, para fazer com que a pele não fique ressecada. Então, normalmente, a pele do paciente é muito ressecada. Essa pele ressecada ajuda a propiciar a formação de rachaduras, tanto no calcanhar quanto na pele em si. Essas rachaduras propiciam a entrada de bactéria e a infecção. Aí entra a associação de outra coisa. O paciente que tem diabetes tem uma deficiência no sistema de defesa do organismo, então ele é mais propenso à infecção. Então ele não consegue combater adequadamente a bactéria. Então entrou a bactériazinha ali, que para nós que somos diabéticos, o sistema de defesa já vai ali e já controla aquela infecção. No paciente diabético não, ele tem essa dificuldade. Além disso, com o nível glicêmico alto, a bactéria chega ali, né, e com açúcar alto ele acaba se... Tudo isso junto, essa associação dessas coisas acaba levando ao pé diabético e, se não tratado adequadamente, a amputação. O que uma pessoa que tem o diabetes, né, para não ter o problema com o pé, não pode fazer? O principal, como a gente falou, é tudo proporcional ao nível glicêmico. Então, não é que o que não pode fazer, é o que deve fazer para ter o controle glicêmico adequado. E aí vem o que não deve fazer. Não deve fazer uma alimentação inadequada, né? Então tem que procurar um especialista, que é um endocrinologista, para fazer o controle adequado do nível glicêmico. Porque o nível glicêmico é o que leva diretamente a todas essas alterações. O que o paciente deve fazer é o que a gente já veio conversando aqui para prevenir essas lesões. Como você viu, normalmente o paciente que já sofreu uma amputação, ele tinha algum tipo de lesão menor antes de chegar nessa amputação. Então, prevenção. O que ele vai fazer? A gente conversou. Examinar o pé. Avaliar se tem alguma área ressecada, se tem rachaduras. Se tiver rachaduras, passar um hidratante. Micose entre os dedos. Cuidar. Passar, se precisar, procura o médico para fazer o tratamento adequado com antimicóticos. A unha. Cuidado no cortar a unha. Paciente diabético nunca faz cutícula. Nunca. Bom lembrar isso para as mulheres. As mulheres. O máximo faz a retração nessa cutícula. O ideal é ir num podólogo, num especialista, né, para fazer tudo isso. O corte da unha tem que cuidar para ser um corte reto, não ser aquele corte muito curvo, para evitar que venha ter a unha encravada. Os cantinhos. Nunca fazer escalda-pé de jeito nenhum, né? Fazer agora daqui a pouco chega o inverno, né? Daqui a pouco tá longe, mas chegando o inverno, nunca de jeito nenhum colocar o pé em água quente, porque como o paciente tem a neuropatia sensitiva, já aconteceu de paciente meu colocar o pé em água fervendo, não sentir e ter os dois pés queimados. Nunca fazer compressa quente. Já tive também no consultório paciente que foi fazer compressa quente, até nem com bolsa, foi fazer com aquelas garrafas PET de 2 litros, botou água muito quente para esquentar o pé, colocou no pé e queimou todo o pé por conta disso. Nunca andar descalço. Mesma coisa, já tive paciente que foi para a praia, foi descalço na praia, atravessar a rua com asfalto quente, queimou o pé de fazer bolha e não sentiu, porque estava muito quente. Né? Quando for vestir um sapato, sempre coloca a mão dentro do sapato para ver se não tem nenhum objeto dentro que possa machucar. Sapato, o ideal é que sejam sapatos específicos para o paciente diabético. Hoje a gente tem aqui em Telêmaco, na clínica do Dr. João, um pessoal que vem de Londrina para, quando necessário, fazer toda a avaliação do pé para produzir um sapato especial para esse paciente. Faz um exame que a gente chama de plantografia, para identificar esses pontos de maior pressão, para daí fazer personalizada uma palmilha para evitar esses pontos de pressão.
Muitas vezes isso não é em uma primeira vez que você vai acertar, você tem que fazer, às vezes tem que voltar, fazer uma correção para adequar o sapato e a palmilha para aquele paciente diabético. Calo, nunca se tira calo. O calo é uma resposta a uma agressão. Não adianta você cortar o calo fora se você não tirar a agressão que está ocasionando o calo. Perguntaram agora há pouco aqui de olho de peixe. Olho de peixe é uma forma de Uma calo? outra coisa, daí é viral, né? Ah, é outra coisa. É outra coisa, mas uma infecção viral que acaba fazendo é uma verruga vulgar, né? Na planta do pé. Então, assim, nunca arranca o calo, não se arranca o calo. Você tira a agressão com um sapato adequado, com uma palmilha adequada, e aos poucos esse calo cai sozinho. Ah, vai desaparecendo. Ele vai, aos poucos, vai soltando, ele descasca assim e acaba caindo sozinho. Você não vai cortar ou arrancar. Um gilete, ou seja lá o que for. Nunca. Você tem que tirar essa agressão. Então, é uma série de cuidados que a gente tem que fazer para prevenir qualquer tipo de lesão. E aí, teve alguma área com micose, uma rachadura que você acha que pode estar começando a infeccionar, alguma calosidade, procura um angiologista e um cirurgião vascular da tua confiança para já fazer as medidas adequadas para prevenir as lesões. Muito bem, a Angelita diz assim, doutor, tenho rachaduras, mas sempre foi assim. Será que tem algum problema? Só que tudo que calço, se tiver machucado, eu sinto. Sou Angelita. Então, é outro caso, né? Não tem a ver com o que a gente está falando, né? Ela tem as rachaduras, mas não, mas se você ela for ver, sente, né? provavelmente ela já tem um grau de neuropatia. Ela pode estar sentindo isso, ele vai ter... A gente tem, né, uma série de Ela não testes disse que é você... diabetes, deve ser, né? Não falou que está com a glicemia 260? Não, esse Essa aqui é que falou? outro, não. Esse aqui é outro. Ah, não, é outro. Tá enxergando longe, hein? O senhor está enxergando longe. Eu achei que era aquela que estava... Não, essa aqui, ó. Pergunta pro doutor, meu pé tem rachaduras, mas sempre foi assim. Será que tem algum problema? Só que tudo que eu calço, se estiver machucando, eu sinto. Essa é da Angelita. tem que ver se ela é diabética ou não, né? Não, Porque... não fala, né? A de 260 é aqui, ó. Bom dia, doutor Zata. Eu sou uma pessoa com a glicose 260. Qual tipo de alimento que posso comer e que não devo comer? Grata, Maria. Ela é diabética, né? Ela é diabética. Ela tem que ver se ela já está fazendo o tratamento do diabetes. Procurar na clínica, a gente tem uma nutricionista que faz exatamente isso, para orientar exatamente o tipo de alimentação que o paciente diabético deve fazer uso, né? O diabético e o paciente com pé diabético, isso é interessante ela fazer essa pergunta, porque esses pacientes devem ser atendidos por uma equipe multidisciplinar, né? Com vários especialistas para conseguir fazer o tratamento adequado. Então, ela é diabética, ela tem que ter um endócrino acompanhando ela, né? Pra gente, ou pelo menos um clínico geral. Se isso já tem alguma alteração da parte circulatória ou neurológica, já fazer o acompanhamento com o cirurgião vascular, uma nutricionista para balizar bem a parte nutricional dela. Então, são pacientes que precisam de equipe multidisciplinar para fazer o acompanhamento. Muito bem. Doutor Antônio Carlos Zatter, então, no próximo programa vamos falar sobre prevenção de trombose, trombofilia. Podemos falar. Né? E daí, combinado. Como a gente disse, só esses dois assuntos dão um programa. Dá um programa já, é verdade. Até daqui a 15 dias. Então, claro, e os pés diabéticos vão estar sempre na pauta, porque é algo que a gente vai pegar forte esse ano, né, doutor? Isso mesmo, para a gente conseguir diminuir essa incidência, né? Você já pensou o quanto... Uma outra coisa, o que a gente não falou, né? Imagine o custo que isso traz, tanto pessoal, tanto o custo pessoal, né, do paciente que sofre uma amputação ou que teve, e o custo ao Sistema Único de Saúde. São pacientes que às vezes precisam ficar 30, 40 dias internados para tratar essa infecção, essa ferida. O custo que isso gera ao sistema de saúde e o custo pessoal também. Você fica 40 dias internado no hospital, afastado do próprio trabalho, afastado da família. Então, e comparado com o custo da prevenção, uma coisa que isso tem em vários trabalhos, porque eu achei legal chamar a atenção.
Você comparar o custo da prevenção, da profilaxia, com o custo do tratamento, não só o custo financeiro, o custo psicológico, o custo social do tratamento, o custo da prevenção é ínfimo, é muito pequeno. Então, bater muito na prevenção, nessas atitudes que a gente conversou, examinar o pé, tudo. Eu vou deixar até no Insta uma publicação, um encartezinho sobre tudo isso que eu falei da prevenção. Eu tenho isso no consultório, a gente vai consultar, eu entrego para ele e falo assim, ó, pega esse encarte e gruda no espelho do banheiro, para você seguir as orientações, item por item, para prevenir. Eu vou deixar publicado no Insta e no Face para o pessoal ter acesso também. Muito bem. Doutor Antônio Carlos Zata, até daqui 15 dias. Até e daqui qualquer 15 informação, né? Tá no Instagram. Está no Instagram, dr.zata_vascular, ou no Facebook, é Clínica Pro Saúde Vascular. Para qualquer informação também para agendar, 3273-1542 ou WhatsApp 98404-2161. Isso. Obrigada, bom Obrigadão, dia. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Pode entrar com o seu bloco, Gita. Fevereiro, de liquidação do Lojão Corra Tudo. Liquidação total da coleção verão. Calças jeans a partir de R$ 39,90. Bermuda jeans masculina. Reflexão depois, R$ 39,90. Shortinhos que é hoje? O Pastor Davis.